Compete aos municípios gerir o patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, respeitadas as atribuições setoriais. Compete à União aprovar a liberação de exemplares de espécies exóticas da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis ou protegidos. Aqui sobre a competência, qual será? Compete à União aprovar manejo e a supressão de vegetação de floresta. Compete ao Estado controlar a introdução do país de espécies exóticas. Paz. Compete ao município gerir o patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. Aí eu vou dar, se estiver errado, estive errado. Era D. Compete à União aprovar a liberação de exemplares de espécies exóticas da fauna e da flora em ecossistemas naturais frágeis. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecida na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Deverá ser editada a lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União, os Estados e Distrito Federal e os municípios para o exercício de competência comum de defesa do meio ambiente. A exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental de certidão da Prefeitura Municipal sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo decorrente da competência do município para o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição é de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios com fundamento no artigo 24 da Constituição. A competência executiva em matéria ambiental não alcança a aplicação de sanção administrativas por infração à legislação de meio ambiente. Eu vou dizer, era B. A exigência da apresentação do processo de licenciamento ambiental de certidão da Prefeitura, tá aí, né? Tô mal, Primeiro teste de direito ambiental. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados. Em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto conforme o disposto no artigo 14 da Lei 11.428 de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Assinala a alternativa correta. Um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica com base em utilidade pública. A licença ambiental de empreendimento de relevante significado ou significativo impacto ambiental localizado em terreno recoberto de Mata Atlântica não pode ser concedida em hipótese alguma. Um produtor de pequena propriedade ou posse rural entende que é possível a obtenção de licença ambiental para atividade agroflorestal sustentável, tendo como objetivo ou motivo o interesse social. Desde que obtida a autorização de supressão da vegetação da Mata Atlântica com base na Lei 11.428 de 2006, não é aplicável a legislação que exige a licença ambiental de acordo com a Lei 6.938 de 81 e o Decreto 99.270 de 90. Vai a D aqui, é a C. Produtor de pequena propriedade pode então. Só pergunta dificílima aqui. Agora vamos adiante. Das disposições estabelecidas pela Lei 9.605/98 sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Assinala a alternativa correta. A desconsideração da pessoa jurídica somente será admitida dá-se a pena restritiva de direito se revelar inócua para os fins a que se destina. A pena restritiva de direitos da pessoa jurídica, no que tange a proibição de contratar com o poder público, terá duração equivalente ao tempo de permanência dos efeitos negativos da conduta delituosa sobre o meio ambiente. Constitui inovação da Lei de Crimes Ambientais a excludente de antijudicialidade relativamente ao comércio não autorizado de animais da fauna silvestre voltado exclusivamente à subsistência da entidade familiar. Os tipos penais ambientais, a regra descreve crime de perigo abstrato que se consome com a própria criação do risco efetivo ou presumido, independente de qualquer resultado danoso. Mais um chute aqui, C, é D aí. Em determinado estado da federação é proposta emenda constitucional ou a Constituição no sentido de submeter todos os relatórios de impacto ambiental à comissão permanente da Assembleia Legislativa. Com relação ao caso proposto, assinala a afirmativa correta. Os relatórios e estatutos
e os estudos de impacto ambiental são realizados exclusivamente pela União, de modo que a Assembleia Legislativa não é competente para analisar os relatórios. A análise e a aprovação da atividade potencial causadora de risco ambiental são consubstanciadas no poder de polícia, não sendo possível a análise do relatório do impacto ambiental pelo Poder Legislativo. A emenda é constitucional desde iniciativa parlamentar, uma vez que incumbe ao Poder Legislativo a direção superior da administração pública, incluindo a análise e aprovação de atividades potencialmente poluidoras. A emenda é constitucional desde que seja de iniciativa do governador do estado, que detém competência privativa para a iniciativa de emendas sobre organização administrativa, judiciária, tributária e ambiental do estado. D, será? É a B. A análise e aprovação da atividade potencial causadora do risco são consubstanciadas no poder de polícia. Até agora nada de acerto, hein? Estudo de impacto de vizinhança, o EIV, é uma espécie do gênero avaliação de impacto ambiental e está disciplinado no Estatuto da Cidade, que estabelece e enumera os instrumentos da política de desenvolvimento urbano de acordo com os seus artigos 4º, 36 e 38. A esse respeito, assinala a alternativa correta. As atividades de relevância ou de relevante e significativo impacto ambiental que atinge mais de um município são precedidas de estudos de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido em área rural pelo órgão ambiental municipal. Mentira. A avaliação do impacto ambiental é exigida para analisar o adensamento populacional e a geração de tráfego e demanda por transporte público advindo da edificação de um prédio. A elaboração do estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental requerido no sistema da legislação ambiental. Agora estou em dúvida entre a A e a D, eu vou na A. E era D, olha. Uma hora eu acerto uma, pelo menos, né? Imagine que 3 municípios localizados em diferentes estados membros da Federação Brasileira estejam interessados em abrigar a instalação de uma usina de energia que opera com reatores nucleares a respeito do tema. É correto afirmar que o Congresso Nacional irá definir, mediante a edição de lei, qual município receberá a usina nuclear. Após a escolha do local para a instalação da usina nuclear, o município que a receber deverá criar a legislação que disciplinará seu funcionamento, bem como o plano de evacuação da população em caso de acidente, por ser assunto de relevante interesse local. Em razão do princípio da predominância do interesse, a União deve legislar sobre o tema após ouvir e sabatinar obrigatoriamente o ministro de Minas e Energia no Congresso Nacional, versando sobre os riscos ambientais que a usina pode trazer ao meio ambiente e à população de cada município postulante. A Constituição não estabelece expressamente qual ente da Federação deve legislar sobre o tema energia nuclear, mas em razão do acidente nuclear de Chernobyl, a doutrina defende que apenas a União deve criar normas sobre regras de segurança de usinas nucleares. Olha, será que não é a C? Será que eu vou acertar? É a C. Ah, é a A. Olha. O Congresso Nacional irá definir, mediante a edição de lei, qual município receberá a usina nuclear. É, porque esse negócio aqui de sabatinar o ministro da Energia, né? Ó, tem nada a ver. Vamos lá, estamos chegando ao fim. Esse vídeo vai estar aí no canal. Lembrando que é a primeira sabatina, não, vamos dizer como é. Primeiro simulado que eu estou fazendo do ambiental. Então, os erros aí são evidentes. A definição dos espaços territoriais especialmente protegidos é fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Sob o Instituto da Reserva Legal, de acordo com o novo Código Florestal 12.651, 2012, assinale a afirmativa correta. Pode ser instituído em área rural ou urbana, desde que necessária a reabilitação dos processos ecológicos. Incide apenas sobre imóveis rurais e sua área deve ser mantida sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente. Foi restringido, de acordo com a Lei 12.651 de 2012, as propriedades abrangidas por unidade de conservação. Incide apenas sobre imóveis públicos consistindo em área protegida para a preservação da estabilidade geológica e da biodiversidade. Falando em reserva legal, D, B. Aí. Incide então apenas sobre os imóveis rurais, a sua área deve ser mantida sem prejuízo. Tem pergunta aí que é fácil se você parar para pensar. Como eu estou respondendo rapidamente, eu estou errando. Técnicos do IBAMA, Autarquia Federal, verificam que determinada unidade industrial licenciada pelo estado no qual está localizada está causando degradação ambiental significativa, vindo a lavrar o auto da infração pelos danos cometidos.
Sobre o caso apresentado e aplicando as regras de licenciamento e fiscalização ambiental previstas na Lei Complementar 140 de 2011, assinala a afirmativa correta. Olha só, estou aqui, verifique que determinada unidade industrial está localizada, degradação ambiental. Há irregularidade no licenciamento, uma vez que se tratando de atividade que causa degradação ambiental, significativamente deveria ser realizada pela União. É legal a fiscalização realizada pelo IBAMA, que só pode exercer poder de polícia de atividades licenciadas pela União, sendo a atividade regular licenciada pelo Estado. É possível a fiscalização do IBAMA, que pode inclusive lavrar auto de infração, que pode não prevalecer caso o órgão estadual de fiscalização também lavre auto de infração. Cabe somente à União, no exercício da competência de fiscalização, adotar medidas para evitar danos ambientais iminentes, comunicando imediatamente ao órgão competente, em sendo a atividade licenciada. Eu vou nascer. Ó, acertei, tá vendo? Pelo menos tem que acertar uma. Então é possível, é claro que é possível a fiscalização do IBAMA, o que pode inclusive lavrar auto de infração, que porém não prevalecerá caso o órgão estadual de fiscalização também lavre auto de infração. E vamos à última, relativa à tutela penal do meio ambiente, assinala a opção correta. Não constitui crime o abate de animais ou de animal quando realizado, entre outras hipóteses, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Constitui crime matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Tal proibição não alcança, entretanto, os espécimes em rota migratória que não sejam nativos. Deve ser espécies. Comprovada a responsabilidade de pessoas jurídicas na prática de crime ambiental, ficará automaticamente excluída a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Os animais ilegalmente caçados que foram apreendidos deverão ser libertados em seu habitat, não podendo ser entregues a jardins zoológicos ou a entidades similares. Parece que é a D, né? Não é a? Não constitui crime o abate animal quando realizado, entre outras hipóteses, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família.